Prezados amigos do Axê, a osteoartrite é uma doença que afeta homens e animais há milênios. A osteoartrite não mata, só maltrata, por isso nunca houve muito interesse em estudá-la. Só recentemente os cientistas têm se dedicado ao seu estudo, o que levou a uma verdadeira revolução nos conhecimentos e conceitos sobre a doença. Infelizmente, a maioria dos médicos não tem acompanhado esta evolução. Vocês podem nos ajudar a atualizar os médicos. A osteoartrite é conhecida pela maioria dos médicos por duas de suas manifestações, a artrite degenerativa e a artrose. Hoje, essas duas patologias são reconhecidas como fases de uma mesma doença e a doença então deve ser chamada em seu conjunto de osteoartrite. Então é uma doença que tem fases, que não seguem necessariamente um gradiente de progressão, podendo pular fases, acelerar a evolução pode ser mais lenta. Esquematicamente, a gente tem uma fase de pródromos. Nessas fases, as pessoas têm fatores de risco. O que é isso? A pessoa tem excesso de peso, a pessoa tem joelhos tortos, a pessoa faz excesso de atividade física, a pessoa faz excesso de atividade física na academia, não no trabalho, não é? Então, esses fatores de risco colocam a articulação e a cartilagem da pessoa sob risco. Então, é uma primeira fase em que a pessoa não tem a doença. Aí, a pessoa sofre uma agressão qualquer. Sofreu uma queda, um problema qualquer, bateu a cartilagem se inflama. E a cartilagem não é inervada. Então, ela não se manifesta dolorosamente, a pessoa então tem uma fase assintomática, e dessa fase assintomática, que às vezes se confunde com a fase prévia, vocês percebem que as duas fases são praticamente a mesma coisa. A pessoa não tem dor, você não sabe o que a pessoa tem, né? Aí a pessoa começa a perceber que tem barulho na articulação, é a fase de crepitação. Então a articulação, a pessoa vai subir escada, tem barulho no joelho, né? Depois o quadro começa a piorar, então devagarinho o quadro vai piorando ao longo do tempo, né? E a pessoa começa a ter dor para iniciar a marcha ou depois que anda algum determinado tempo, quer dizer, uma dor mecânica. Então, essa dor mecânica, uma dor de ritmo mecânico, como a gente chama, já a pessoa começa a procurar o médico. Essa é a fase que a pessoa vai procurar o médico. A gente chama essa dor de dor protocinética, por isso a fase a gente chama também de fase protocinética. Aí a pessoa começa a ter dor de noite, de madrugada. Então, é uma dor de ritmo que a gente chama de ritmo inflamatório. A inflamação agora já apareceu, agora a gente já sabe que o paciente realmente tem inflamação. Quando essa inflamação vai um pouquinho mais adiante, pega mais a membrana sinovial, agora ela pode se tornar muito dolorosa. E a gente entra agora naquelas fases que a gente chama de artrite, ou de artrite reagudizada. Então, nessas fases de artrite, é quando o paciente mais procura o médico, quando o médico mais intervém. E finalmente a gente chega numa fase final, a artrose. Nesta fase final, a fase de artrose, praticamente não tem tratamento. O tratamento é cirúrgico, é conosco, é com os ortopedistas. Nós vamos operar o paciente, a gente vai trocar essa articulação, vai fazer um truque cirúrgico qualquer, e o medicamento entra aí praticamente como um sucedâneo, praticamente para o paciente poder aguentar a dor, melhorar a qualidade de vida. Todas as outras fases têm tratamento medicamentoso. Então, e o tratamento visa o quê? Visa fazer com que o paciente saia de uma fase mais adiantada, passe para uma fase mais precoce então da doença. E aí o que a gente quer? A gente quer que a pessoa vá regredindo no seu quadro doloroso. Nem sempre a gente consegue isso, às vezes a pessoa piora. E aí você tem que novamente fazer o tratamento e fazer a pessoa voltar. Então, essa fase de regressão da doença, a gente pode pular algumas fases. E vocês do Axê, o que vocês têm a ver com isso? É que o Axê tem um arsenal para isso. Por exemplo, o Biofenac serve para a fase de artrite. Então, toda vez que você tiver um excesso de dor e inflamação, cabe o Biofenac. E o Motori? O Motori já é para um tratamento mais longo, um paciente que não tem um quadro clínico tão exuberante, e esse
tratamento com o motor, então, cabe em praticamente todas as fases. E quando a pessoa chega numa fase assim já, ou está começando a doença, ou você conseguiu fazer com que a pessoa volte até as fases iniciais da doença, o Glicolive. O Glicolive que faz o quê? Que ajuda a cartilagem a se manter. Então, o importante é lembrar que existem inúmeras medicações para a osteoartrite e existe uma indicação para cada fase. Então, em cada fase você tem uma indicação, você tem no seu portfólio o medicamento para fazer isso e você pode, usando esse portfólio, orientar os colegas quando perguntam quando é que eu uso isso, quando é que eu uso aquilo. Doutor, o senhor vai usar isso dependendo da fase da doença. Muito obrigado pela atenção.